ao Senhor nosso Deus, e após o jovem Lucas vai estar ministrando uma palavra para os nossos corações. Aleluia.
Queridos, por gentileza, você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, eu prometo ser bem objetivo do que eu quero dizer, mas os irmãos sabem que eu prezo muito pelo conhecimento, porque sem ele o povo Deus perece. Isaías capítulo número 64. O verso é o número 6. Isaías capítulo número 64. O verso é o número 6. Os que encontraram com alegria perfirmam dizendo amém. Amém. Está escrito assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Se você quiser, dizer amém. Glória a Deus. Queridos, eu preciso da paciência dos irmãos. Os irmãos sabem que a gente começa um pouco com dificuldade, sempre na introdução. Mas eu preciso que os irmãos entendam algumas coisas antes que a gente venha entrar deveras no texto. Queridos, por muitos dias eu passei analisando essa palavra, analisando a Bíblia Sagrada como um todo, e o texto que ora nós lemos é um texto que talvez para muitos é um texto
texto desconhecido, ou um texto que não é comumente lido ou mencionado nos cultos litúrgicos que nós temos, nas nossas reuniões, nos nossos ensinamentos. E analisando esse texto, eu tenho um costume particular meu de ler muito sobre a filosofia clássica, a filosofia modernista, e consegui analisar que existe uma frase dentro da filosofia que, para mim, é uma das frases mais tristes que existe dentro da filosofia, uma das frases mais melancólicas que já foi dita por um filósofo. Schopenhauer ele vai dizer uma frase que se encaixa muito no texto que nós lemos. Quando ele vai se referir acerca das mazelas do ser humano, acerca da penúria, da finidade, daquilo que é passageiro, que é o ser humano, ele elabora uma frase. E a frase é a seguinte, que a vida ela é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A vida ela é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Só que quando ele vai dizer essa frase, ele está fazendo referência às penúrias, às mazelas que o ser humano possui. Tanto ele vai dizer que toda a nossa vida consiste simplesmente no ato da nossa ignorância, podemos dizer assim, da nossa ânsia de ter. E quando temos o que tanto ansiamos, nós temos o tédio de possuir, o que parece antagônico, porque como nós vamos ter o tédio de possuir sobre algo que nós ansiamos não ter? O ser humano, por suas falhas, por suas mazelas, como diz, por suas penúrias, muitas vezes não se vê satisfeito com aquilo que tem, então sempre procura ter mais. E Schopenhauer estava dizendo que a vida é como um pêndulo de um relógio, que vai e volta. Simplesmente o ato de querer sempre ter, de querer sempre coisas tremendas. Talvez seja por isso que Paulo, uma vez escrevendo uma carta aos Coríntios, ele vai dizer que os atletas que correm, se preparam para uma atividade, para uma corrida, eles correm atrás de uma coroa corruptível, mas nós, que pertencemos ao Senhor, não corremos atrás de algo que é corruptível, mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Aleluia! É algo que nós devemos parar para pensar, porque o mesmo Paulo teve um ensinamento que veio do próprio Jesus, que ensinou também que nós não devemos ficar preocupados com as
realmente importa é que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. É essa a mensagem. Pregue para o macumbeiro que Jesus morreu na cruz. Pregue para o feiticeiro que Jesus morreu na cruz. Pregue para o desviado que Jesus morreu na cruz. É essa a mensagem. É essa a mensagem. É essa a mensagem. Nada mais pode importar. Nada mais pode nos deter. Como ele vai dizer: estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade pode me separar desse amor, pode me separar desse amor em nome de Jesus. Esse Jesus que eu lhe prego é o Jesus que morreu naquela cruz. Jesus, ele te ama, meu irmão. Jesus, ele te ama. Jesus, ele não abre mão de você. Nós somos falhos, como miseráveis que somos. Nós muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes não levamos em conta. Muitas vezes deixamos para lá. Porque a mensagem da cruz, ela parece que não é mais bem aceita. Parece que está fora de moda. Quando me converti, irmãos, Jesus colocou um crente para morar debaixo da minha casa. Quando Jesus ele colocou um crente para morar debaixo da minha casa, me fez ser amigo dele. Ai, eu fui na casa desse crente. Irmão, até hoje, irmão muito crente, mas conheceu a Jesus de Nazaré. O irmão até hoje mora numa casa de barro, a pique, aquele telhado que eu com folhas, que eu não sei o nome, porque não é da minha época. Aquele telhado com folha, a parede de barro, a pique, uma casa simples, o chão de barro ainda que passava, aqueles negócios de barro que passava, alisado, aquela casa muito simples. Eu entrei, eu ia dormir na casa desse irmão. Eu ia dormir na casa desse irmão. E esse irmão, antes de dormir, ele falava para mim: antes de dormir, nós vamos orar. Ele ajoelhou do meu lado, irmãos. O joelho doía, aquele chão grosso. Um frio muito grande que fazia naquela casa. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. E aquele irmão ajoelhava do meu lado e dizia: Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E ele dizia: ora, Lucas, ora, e diga para Jesus: muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo tempo que nos cobre. Obrigado pela cama que nós vamos dormir. Obrigado pelo chão que nós estamos pisando. Seja grato a Jesus. A maior vitória, a maior dádiva que tu tem na vida é Jesus de Nazaré. Paulo ele vai dizer na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo número 24, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Era costume, irmãos, escute isso aqui. Era costume no Império Romano, aquele que cometia assassinato, ele não era preso, não era morto, não era julgado. Pegavam a vítima, o cadáver, amarravam ele nas suas costas, e ele tinha que carregar aquele defunto para onde ele ia, para dizer a todos que ele era um pecador.
pecador, ele era um assassino. E os irmãos devem imaginar, conforme ia acontecendo, a sua